Olá pessoal, mais uma vez eu sou o Mag, pai atípico. E eu sou o José Henrique, um autista. Nós somos uma dupla de atípicos, eu como pai atípico e eu como uma criança atípica. Nós não somos típicos, não somos normais. Não, somos normais sim. Só não somos típicos, somos atípicos. Não somos a maioria, certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante que muitos pais sofrem com isso, que pode gerar uma informação, uma facilidade para o convívio e para desenrolar alguns problemas que são facilmente encontrados no mundo do autismo e no nosso mundo, com crianças que têm crises, por exemplo. Vamos falar hoje sobre rotina de um autista. O autista gosta muito de rotina. Gosto. Eu não gosto muito de sair da minha rotina, não. E por que você gosta de rotina? Olha, eu não sei muito explicar, mas geralmente eu acredito que é por causa que eu sei sobre o que vai acontecer ao meu futuro e eu me sinto mais confortável com isso. Que daí quando é algo novo, eu não sei o que vai acontecer, eu já me perco e tal. Uma criança ou um adulto autista gosta da rotina pela segurança, por eles poderem prever o que vai acontecer. Eles se sentem muito inseguros por causa das suas especificidades. Eles têm muitas especificidades, né? Eles enxergam o mundo, como a gente sempre fala, de uma forma diferente. Com palavras bem leigas, né? Eu sou um pai de uma criança autista, um pai atípico. Eu não sou um especialista, eu não estudei a fundo sobre isso, mas a gente pode falar mais ou menos assim: uma criança, uma pessoa autista, ela é normal. Ela é normal, ela tem um cérebro como todos, ela tem neurônio como todos, só a comunicação de um neurônio com o outro no cérebro não acontece de uma forma igual eu, que como pessoa sou típico. O Rick como pessoa é atípico. Os meus neurônios, eles se comunicam como correntes elétricas próximos. E um autista, os neurônios são um pouco mais distantes. A comunicação elétrica não acontece da mesma forma. Muitas das vezes elas se embaralham, mas acontecem, certo? Então por isso o pensamento um pouco diferente, a visão de mundo, a sensibilidade é um pouco diferente de um autista e de uma pessoa não autista, certo? Todas as pessoas, né, conseguem entender, conseguem ver palavras de duplo sentido, muitas das vezes frases com efeito, muitas das vezes maliciosos. Uma criança autista, uma pessoa autista, muitas das vezes não tem essa malícia e essa visão. Elas interpretam as coisas ao pé da letra, certo? Então se o seu autista, muitas das vezes com uma idade que você acha, mas aquela criança não é tão infantil como o meu. Veja dessa forma: as crianças autistas tendem a ser mais infantis, principalmente por esse motivo, pela falta de malícia, ainda bem, por ter menos malícia do que outras crianças da sua idade. Elas não entendem da mesma forma que as outras crianças entendem. Falar alguma frase com efeito duplo para uma criança, vai surgir uma resposta dela, talvez ao pé da letra ou talvez daquele duplo sentido. Já um autista não vai entender o pé da letra, não vai, né? Por isso, nossa, mas não tem
A criança não tem maldade, é tão infantil, gosta mais de brincar, certo? Elas têm facilidade de demonstrar isso. Outra coisa que podemos falar, uma criança, um filho autista, muitas das vezes se sente nervoso ou tem crises quando acontece algo fora da sua rotina, daquilo que ele está acostumado a fazer. Mais ou menos como seria a sua rotina, filho? Vamos dizer assim, de manhã, da hora que você acorda até a hora do almoço. Resumido, você consegue falar? Eu acordo, vou escovar os dentes, me arrumo, vou pro carro, vamos pra firma, que é o trabalho dos meus pais, que eu fico por lá. Quando eu vou lá pra firma, eu fico lá esperando chegar o almoço. Daí, antes que chegue o almoço, às 11 exatamente, eu já me troco. Espero chegar o almoço, chegou o almoço, eu como e vou para a escola. Algumas das vezes acontece de ter uma pessoa diferente em casa. O que acontece? A criança, quando ela vê algo diferente acontecendo, uma visita, uma pessoa que foi visitar, né, que foi passear na sua casa, ou foi para um lugar diferente, ela não vai conseguir prever o que vai acontecer. Isso vai gerar uma certa insegurança. Gerando uma certa insegurança, ela tende a ter crises, às vezes crises até agressivas. Então, num caso desses, é muito importante, primeiramente, pai, mãe, familiar, pessoa responsável, calma. Neste momento, tenha calma. Por que ter calma? Porque senão vai acumular mais essa informação de nervosismo seu junto com a insegurança e o nervosismo da criança, certo? O que você pode fazer? Buscar alternativas. O que pode gerar essa agressividade ou essa crise numa criança? Um dos exemplos é rejeição de alguma coisa. Aqui no sul, em Curitiba, a região é muito frio, principalmente nessas épocas, né, de aproximando ao inverno. Então começa a esfriar muito. Uma criança quer tirar o tênis, quer ficar sem meia, sem chinelo, pisar no piso gelado. Um pai diz não, uma mãe diz não, não pode. Pode gerar agressividade, ficar nervosa, gritar, querer bater, né? Uma crise de choro, querer correr, se esconder, não querer que toque. Nessas ocasiões, calma e mostre alternativas, dê alternativas para a criança, né? Sugestões daquilo que ela possa fazer. Ou você não pode ficar descalço, com paciência, com calma, tenta explicar. Você não pode, você pode ficar doente, vai gelar, você vai ficar com frio. Converse, isso é um exemplo. Em outras coisas, né? Você tem que tomar esse remédio, você tem que trocar de roupa, você tem que tomar banho. A criança não queira, ou ela quer, eu quero ficar mais tempo no chuveiro, não pode, já ficou muito tempo, você tem que dormir para ir para a escola. A criança pode ter uma crise. Então dá opções e tenha calma. Sei que muitas das vezes é difícil, mas calma é uma coisa muito importante. Outra coisa, cuidado com a correção física. Tirar a criança à força, segurar a criança, apertar suas mãos. Vamos lembrar mais uma vez, calma, alternativas, certo? Isso pode gerar ainda, acumular naquela situação mais a agressão, mais o nervosismo, mais a insegurança, principalmente estando fora da sua rotina, certo? Isso são alguns exemplos do que pode acontecer. A criança gosta de rotina, porque isso gera uma segurança. E por que gera essa insegurança? E por que crianças muitas das vezes têm essas crises? Porque o autista, ele tem dificuldade de comunicação, certo? Muitos autistas têm dificuldade de comunicação. Vamos usar um exemplo bem
fácil. Geralmente, crianças que têm a dificuldade de falar, demoram para falar, são crianças agressivas. Então, pais, um esforço tremendo nessa parte para tratamentos fonoaudiólogos, para fazer fono. É muito importante que a criança faça, né, essa comunicação. O Rick aprendeu a falar bem cedo, então ele conseguiu se comunicar cedo. O Rick nunca foi uma criança agressiva, ainda bem. Ele sempre foi uma criança amorosa, né? Teve as suas dificuldades, mas ele conseguiu falar cedo. Então tem crianças que não falam por essa dificuldade, por eles ficarem nervosos em não conseguir se comunicar. O que eles vão fazer? Eles querem água, eles vão segurar na tua mão e vão e vão puxar, vão te levar até a pia, vão apontar para a pia, né? Em vez de pegar e falar: quero água, tô com sede, né? Então, nessas, às vezes você não presta atenção, ele vai tentar agredir, bater, para chamar a sua atenção, certo? Ou então vão desistir e vão ficar num cantinho, chorando, gritando, não querendo que toque, certo? Então, muita paciência e muito esforço nessa parte. Comunicação é muito importante, né? Prestar atenção e ter calma nessas crises, né? O José Henrique, a gente tem vários exemplos de coisas que aconteceram que a gente esperava uma reação dele, ou de felicidade, né? Isso é muito típico, né? Para ele, que ele tá brincando, aqui tá se expressando, mas muitas das vezes a gente fala: filho, eu vou te dar tal coisa. Aí ele olha pra gente assim: ah, é? Que bom. E a gente esperava: nossa, que legal. Mas não, ele fala: ah, é? Que bom. Só que como pais, a gente tem que aprender a ler os nossos filhos, ter uma leitura, aprender com o tempo, convivendo, interagindo. A gente consegue ler e saber se ele está feliz ou não, se ele está triste, se aquilo gerou uma alegria, se ele está ansioso, né? Então o José Henrique, a gente consegue ler ele, mesmo ele não fazendo tudo essas coisas que ele faz aí, ele não faz no nosso cotidiano, né? Filho, nós vamos em tal lugar. Ah, beleza, vamos então. Aí a gente espera. Que aqui eu tô tentando me expressar um pouco. É que aqui eu tô tentando me expressar um pouquinho mais pra tentar me acostumar assim. Daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco eu vou estar falando como aqui meu pai, e nós dois vamos ser dois, tá, galera? Tá. Vamos falar muito aqui no vídeo. Então, desta forma, como ele usou esse exemplo, é muito importante a gente ensinar as crianças, né? Ensinar, tipo, um autista numa ocasião que ele gere nele uma ansiedade, uma crise, ensiná-lo num ambiente que ele esteja nervoso, num ambiente com muito barulho, né? Conforme ele vai crescendo, vai entendendo as coisas, falando: filho, não precisa ficar nervoso, esse barulho é de tal coisa. Ou então preveni-lo: eu vou para um lugar onde vai ter uma festa, vai ter um som alto. Já fala: filho, nós vamos lá, vai ter um barulhão. E começa a falar alto com ele, bota um som alto, vai prevenindo ele, para ele ter já ir se preparando, para ele mais ou menos prever o que vai acontecer. Isso, lógico, pode ser que não gere necessariamente ele uma tranquilidade, mas pode ser que momentaneamente ele possa ter uma ideia do que possa acontecer e não seja muito agressivo, uma crise muito grande, porque você já conversou, mas tenta ensiná-lo a como reagir em situações que lhe tragam desconforto, certo? Então esse é mais algumas dicas. Por que eu falo isso? Porque você estudou, porque você fez? Não, são coisas que aconteceram, que acontecem e que a gente está aprendendo aos poucos, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, nós vamos passar aqui coisas que acontecem no nosso cotidiano. Isso daqui é típico nosso, coisas naturais.
que acontece conosco, que aprendemos e tentamos passar para os nossos filhos, estamos tentando passar para os pais, que possam ter uma vida diferente, que possa facilitar muitas das vezes, né? Queremos que facilite para uma convivência mais tranquila, para que os autistas possam ter uma vida mais tranquila, mais feliz, né? Ah, mas autista é modinha, autista... Não. Sempre teve autista. Isso a gente gosta sempre de estar repetindo. Sempre teve, mas não tinha diagnóstico. Agora sim, tem diagnóstico, a tecnologia, a medicina, né? As pessoas estudam para isso, para nós podermos viver em um mundo melhor, não com mais dificuldade e com mais sofrimento, sim, com mais harmonia, com prazer, com alegria, né? Então, estamos aí passando essas informações do nosso cotidiano para que possam, muitas das vezes é o que nós esperamos, é que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre o seu autista, certo? Falar alguma coisa, mamãe? Tudo bem? Tudo certo? Só que a gente já tá bem perto de chegar a 100 inscritos, então é bom deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e recomendar para os seus amigos. Isso. Ou amigas. Compartilhem informações. É a nossa moeda mais valiosa. Informação. É uma coisa que ninguém tira de você. Quando você aprende e guarda na sua mente, um típico, um atípico aprende da mesma forma, né? O José Henrique é típico, aprende da mesma forma. Da mesma forma que nós estamos passando o nosso conhecimento e aprendendo, ele também está aprendendo junto, e isso só gera coisas boas, certo? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.